Fala galera, sejam bem-vindos ao canal. Aqui é o J Lima do canal Pobre Investidor. E bora dar uma passadinha aqui em alguns ativos aqui, né, do BTCI. BTCI 11 é um fundo bem tranquilo, um fundo de papel bem tranquilo. Eu vou dar uma passadinha nele aqui, né, pra ver como é que tá. Acho que eu nunca falei desse fundo aqui, mas é um fundo bem interessante. É um fundo muito sossegado, bem tranquilo mesmo. Nem me recordo o tempo assim que deu algum problema, sabe? Desde que eu comecei a investir em fundo imobiliário, nunca vi um problema nesse fundo aqui. Nunca foi reportado nenhum problema. Então bora dar uma passadinha nele aqui. Galera, antes de começar o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal. Ajuda bastante a fortalecer o canal, ok? Então bora dar uma passadinha aqui. Primeiro aqui, vamos dar uma passada no IFIX, tá? Vamos dar uma passada no IFIX aqui. Que o IFIX já atingiu o alvo, né? Tão sonhado alvo do IFIX. Venho seguindo o IFIX já desse ponto aqui dos seus 3.137 pontos aqui. Era um ponto de rompimento dele. E alvo lá em cima, né? E atingiu o alvo, tá? Então é bem interessante isso aqui, ó. Então galera, a análise gráfica é bem interessante. É bom, não compre nada assim sem olhar, tá? Porque às vezes você está comprando um topo, né? E topo é muito complicado, tá? Muito complicado. Vamos até fazer uma análise mais aprofundada a respeito disso aqui, né? Que os fundos imobiliários, eles seguem, né? O IFIX é o retrato de cada fundo, né? Então aqui teve um ponto de rompimento nessa área aqui, tá vendo? Em torno aqui de 2.991. Dessa região aqui, foi em 2023, tá? Então vamos ficar atento a isso aqui, ó, 2023 teve um rompimento. Aí você fala, aqui teve um rompimento e vai embora. E nós chegamos no topo agora, e aí, será que vai ter rompimento? Então, essa é a pergunta. Então, muita gente fala, não, você tem que comprar, não pode ligar para preço médio, você tem que comprar em qualquer lugar. Galera, é assim, depende da estratégia de cada um, né? Você está em busca de quê, né? Então é a primeira pergunta, né? Então você está em busca de quê? É dividendo, é valorização? Porque assim, se você começar a comprar em preços muito esticados, né, vai ter problema, né? Porque uma hora o bicho volta e aí ferrou, né? Você não tem muito o que fazer. Aí vai ficar com a sua carteira ali tudo negativa, e isso é ruim. Eu sou um exemplo mesmo, né? A minha carteira é assim. Por quê? Eu comecei a comprar em pontos explosivos, né? Os topos. E eu venho tentando consertar isso ao longo do tempo, mas ao longo do tempo eu vou conseguir consertar, entendeu? Cada movimentação que ela faz para cima ou para baixo, eu vou fazendo um conserto nela, tá? Então é assim que funciona. A minha eu comprei ativo muito esticado, quando eu percebi que ia cair, eu já fiz a venda e perdi um pouco, não perdi nada, né? Aquela parte que eu perdi, anotei futuramente, quando eu fizer uma venda eu posso fazer esse abatimento, entendeu? Mas mesmo assim, eu aportei em outros que estava bem melhor posicionado e eles voltaram tudo com força, né? Então valeu super a pena. Então você tem, se acontecer um problema de desabar muito forte, você tem que pensar num aporte em outro que está melhor posicionado, ok? Então o IFIX ele chegou, né, no seu topo aqui. E não tem jeito, galera, fica atento porque é assim que funciona o mercado, tá? Nós estamos aqui, ele chegou aqui nos 3.124 em cima, né? Ele cravou, tá vendo? Vou até aproximar aqui para vocês. Ele cravou aqui, eu estou no gráfico semanal, tá? Então foi uma cravada forte aqui, ó, 3.422. E agora, galera, ele vai, toda vez que chega nessas zonas de resistência, aqui tinha uma zona de resistência, só para você ter uma ideia, ó. Isso aqui era uma zona de resistência também, que toda vez que chega, ele dá um choquinho ali e volta, tá vendo? Aqui foi a mesma coisa, tá? Então ele vinha com a sua retomada forte, ó, bateu na resistência, volta e retoma de novo, tá vendo? Faz um rompimento com força e vai buscar o seu topo, que era previsto, tá? Isso aqui. Então não é questão de adivinhar, né? Ele vai atingir o topo, não é assim que funciona, tá? É questão de você estar vendo para onde o mercado vai, qual é o alvo dele, tá? Muitas vezes ele atinge o alvo, algumas vezes aproxima, tá? Lembrando que esse aqui ele atingiu em cima mesmo, mas na verdade ele busca regiões, tá? Se buscar essas regiões 3.300 ali também, tranquilo, não tinha nenhum problema, tá?
passou dessa região aqui, ele já buscou o seu topo. E agora ele vai fazer uma correção, tá? Ele começa a fazer a correção, lembrando que uma correção até os 3.300 ali, que é nesse ponto aqui da média móvel, é super saudável, não tem nenhum problema, tá? E aguardar, ver se ele retoma agora e faz o rompimento, né? Porque aí vai levar ele para outros patamares, tá? Ele vai começar a subir mais, tá? Então, chega de enrolação. Depois vamos fazer uma análise gráfica aqui do BTCI, tá? Vamos falar um pouco do BTCI. Vamos deixar esse aqui já no finalzinho, porque a gente pega alguns dados aqui e vamos comparar com o gráfico ali também, ok? Então, bora lá. O BTCI, galera, é um fundo super tranquilo, tá? Então, ele deu ele caiu junto com os outros também, teve uma queda boa pra caramba, e chegou a níveis fantásticos, né, de compra, tá? Então, hoje ele está 9,93, ele está um pouquinho abaixo do VP, tá? Então, segundo o pessoal, está descontado, né? Eu não olho mais para esse negócio de descontado, não. Eu busco mais oportunidade do mercado, entendeu? Se o mercado me der oportunidade, eu faço a entrada. Se não, deixa ele esticar, deixa ele ir embora. Uma hora ele volta, né? Então, não tem nenhum problema. Tudo que sobe, desce. Então, eu não me apego muito a isso, não. Então, se vai subindo, eu não corro atrás de preço, tá? Fala assim, mas você não compra fundo, continua comprando fundo de boi? Eu compro, mas a quantidade muito baixa, tá? Às vezes eu compro uma merrequinha de um fundo, ou aquele que está mais interessante na minha carteira para comprar, entendeu? Ou que está barato ainda. É assim que eu vou fazendo. Mas os que já esticaram muito, eu já não vou fazendo muita compra nesse não. Por quê? Porque tem opções de aporte, né? Eu não preciso ficar aportando só naquele fundo, aí vai subindo e eu vou aportando, né? Ficando aquele desespero. Não, eu estou aportando nos outros, tem outros fundos também, tem ações para você aportar também, tem algumas ações que estão super interessantes para aportar, né? Então não precisa desse desespero, né? Eu tenho que comprar, nada disso. Se você vê que tem uma que subiu muito, por que eu vou aportar naquele ativo que subiu muito, né? Eu vou reduzir meu preço médio, né? Só se eu tivesse só ele em carteira, né? Aí é diferente, mas eu tenho outros em carteira, então não faz sentido, né? Deixa ele lá rendendo, tá rendendo bem, tá valorizando, tá tranquilo, deixa ele no cantinho dele, não tem nenhum problema, ok? E ali também ele vai dar uma balanceada na carteira, né? Ele vai dar uma segurada na carteira também, ajuda bastante esse tipo de coisa também. Só falar aqui, a liquidez dele diária é um pouco mais de 1 milhão por dia, tá? Então, tranquilo, né? Pra você fazer aporte, principalmente pobre investidor, né? E esse aqui já é o suficiente, então bora andar um pouco aqui. Então, como eu falei, é um fundo de papel, né? Títulos de valores imobiliários. Investe exclusivamente em CRI, tá? Tem uma taxa de administração aqui de quase 1%. E é um fundo de quase 1 bilhão, né? Não é um fundo já bem. Uma boa parte de alguns fundos aí tem em torno de meio milhão, né? Esse já tem quase 1 milhão. O valor patrimonial dele aqui, por cota, aqui deve tá aqui quase em torno de R$10, tá? Então ele ainda tem que subir um pouquinho mais. Mas lembrando, o fundo de papel passou de sair do VP dele, também não interessa muito compra não. Esse aqui mesmo já tá, os dividendos dele também, que ele paga também em torno de 9 centavos, tá? Acho que deixa eu ver aqui, 9 centavos. Ele é em torno de 9 centavos aqui, mas embaixo eu vou dar uma olhada, porque às vezes 9 centavos e meio, tá? Mas mesmo assim, 9 centavos. Então tem que ficar atento, porque senão daqui a pouco dá um fundo de papel pagando menos de 1%, né? E fundo de papel tem que pagar pelo menos 1% ao mês, né? Então daqui a pouco tá pagando aí um 0,8, aí não faz muito sentido, né? Não vale a pena investir, ok? Bora descer mais um pouquinho aqui. Então o dividend yield dele aqui, ó, tá um pouquinho mais de 1% ao mês, tá? Então ainda está suportável ainda. Mas lembrando, cada vez que ele vai subindo mais, isso aqui vai reduzindo. Então quando esse fundo chegar ali no seu valor patrimonial, provavelmente ele já vai estar abaixo de 1%. Então não fica interessante para compra, tá? Então tem que tomar muito cuidado com o fundo de papel. E fundo de tijolo também, tá? Não vem com essa história não que... isso aqui é renda variável, tem que tomar um cuidado danado, tá? Renda variável, você não pode brincar com renda variável, tá? Porque às vezes você começa igual o pessoal fala, encher o carrinho, vai enchendo o carrinho,
e vai comprando, daqui a pouco o mercado desaba, porque quando o mercado está subindo, a sensação do pessoal é que é assim, nunca vai cair, né? O mercado sempre vai subir, e aí fica todo mundo acomodado ali, daqui a pouco começa a cair, é aquela correria vendendo, todo mundo saindo fora, uns reclamando que não vale a pena mais investir, né? E não é assim, isso acontece porque as pessoas saem doido, né, atrás, e não é assim que funciona. Então, bora dá uma passada aqui nos dividendos que ele vem pagando, tá aqui ele teve uma época aqui em 2023, 2022, ele pagava um baita dividendo, galera, um dividendo muito forte, depois veio caindo, tá? E hoje está em torno de 9 centavos, tá? Então, o dividendo teve ao longo dos anos ele teve uma queda, tá? Esse aqui é o que eu estou querendo, porque às vezes aí ele marca lá 9 centavos, mas ele está pagando 9 centavos e meio, tá? Paga quase 9 centavos e meio, ele paga um pouquinho mais ainda. Mas o limite dele tá nisso aqui, tá? Eu vou passar aqui logo o relatório gerencial aqui, porque ele é um fundo atrelado ali também ao IPCA também, tá? A maior parte é IPCA. Aqui tem o comentário do gestor, tá? Só lembrando aqui, esse fundo aqui é um fundo... as operações dele é high grade, tá? Então não é um fundo high yield, é um fundo bem tranquilo, então é por isso que ele nunca teve grandes problemas ao longo do tempo. É um fundo mais conservador, tá? Se você não gosta muito de emoção, então esse aqui é o fundo ideal, ok? Lembrando que eu não vou dar indicação nem de compra nem de venda, cara, porque aí você tem que fazer os estudos, né? Tem que estudar um pouco mais cada fundo. E também não é comprar em qualquer ponto, não. Daqui a pouco eu mostro para vocês, tá? Tem alguns pontos que você tem pontos interessantes para você comprar, tá? Não é sair comprando aí a torto e a direito aí, né? Que senão isso dá um problema danado. Porque ele vai falar mais do cenário doméstico, econômico doméstico, né? A situação, como é que tá? Aqui ele fala que tem uma notícia que já é interessante, que interessa para ele, né, que é o Conselho Curador do FGTS, aprovou a criação de 4 faixas de programa da Minha Casa Minha Vida, né, voltada para a classe média, com propriedade de até 500 mil, né, e renda de até 12 mil. A medida deve impulsionar o PIB, né, e adicionar também um estímulo, né, a atividade econômica também, né, que é o setor que ele trabalha, né, que é o setor de imóveis, né. Os CRIs dele podem financiar essas operações, tá, de construção. Então isso é bem interessante para o fundo, né, já dá até uma luz ali no fim do túnel, né. Aqui é o cenário macroeconômico, falando dos Estados Unidos, tal, e aquele negócio. Na verdade não tem nem que falar dos Estados Unidos, é aqui o problema. Estados Unidos está tranquilo lá, não tem nenhum... É vida que segue lá, né? Tem os problemas dele, deixa para lá. Na verdade, o Brasil tinha que aproveitar dessa situação e infelizmente não vai, né? Aqui nós vamos viver problema mais complicado, né? Isso aqui, o negócio aqui é só roubo, né? É só roubalheira mesmo e não tem nada a acrescentar. Então, essa conta chega e é cara, cara. Não é barato não. Aqui o portfólio dele é um indexador IPCA 72%, tá? IPCA, 25% CDI e um pouquinho aqui IGPM. A alocação aqui, né? As alocações é CRI, 80% é CRI, 16% em fundos imobiliários e um pouquinho aqui em caixa, tá? A duração aqui de 51% tá de 4 a 7 anos, de 2 a 4 anos, 25%. Tem 14% aqui superior a 7 anos, tá? E 10% 2 anos. São as durações das alocações dele, tá? Dos CRI. A localização aqui é Sudeste, tá? 69% Sudeste, Sul e Nordeste 15%. O segmento dele aqui 47% é logístico, tá? Então ele investe bastante no setor logístico. Shopping aqui está em torno de 22%, residencial, olha só, impressionante, residencial é apenas 16%, olha que interessante. Eu achava nesse fundo aqui que a maior parte era residencial, mas não, é no setor logístico, tá?
e outros aqui 9%. Aqui que é interessante a carteira de CRI do fundo. É bem conservadora, tá? Aqui é IPCA mais 9, tá? Então isso aqui é bem tranquilo, tá? E é só alguns aqui que é IPCA mais 9, tá? O restante aqui começa a dar queda. Aqui o CDI também é muito baixo, CDI mais 1, CDI mais 1,5, IPCA mais 5, tá? Só o que estoura aqui é IPCA mais 10 aqui, mas vai caindo bem tranquilo, tá? Não são dívidas assim que essas empresas não possam pagar, né? Aqui o PL também é bem importante também, tá? Esse primeiro aqui, o PL é 6,1% do PL, tá? Esse Casa Shopping aqui. Só que só tem ele, tá? Ele não repete, não sai repetindo em alguns fundos. Tem alguns fundos que ele tem esse aqui, mas daqui a pouco você olha aqui embaixo tem mais 2, 3, aí isso vai complicando, né? Mas ele é só um, tá? Ele não repete muito esse. Só alguns aqui que ele repete, que é no o JSL, tá? O JSL mexe com a área de transporte, então é uma empresa bem forte também, mas é baixo também no PL, tá? Então só tem 2 aqui, mas o PL é muito baixo mesmo. Então é bem tranquilo a carteira de crédito dele. Por isso que é um fundo que ele nunca deu BO mais feio não, tá? Aqui tem os CRI tático, né, que ele coloca aqui. Tem até o VISC aqui, um CRI do VISC. O VISC deve dever uma merreca aqui para ele também, tá? E assim por diante, tá? A parte dos fundos imobiliários, tem alguns fundos aqui, né? Canip, XPCI, BTHF, BGHF e assim por diante. Aqui mostra até os dividendos por cota deles, né? Que ele recebe também, que faz parte dos dividendos que cada cotista recebe, ok? Descendo aqui a rentabilidade dele, descendo mais um pouco aqui, nós vamos dar uma olhada aqui da demonstração do resultado do fundo, tá? Então a demonstração do resultado do fundo vem estável, tá? Um mês dá um pouquinho mais, outro um pouquinho menos, mas vem bem estável, tá? Vem mantendo firme aqui. Então as receitas aqui de um pouco mais de 1 bilhão é de fundos imobiliários, tá? Outro com renda fixa, uma merrequinha aqui. E sobrou aqui exatamente, ele está gerando exatamente esses 9, ele gerou 9,7 centavos, quase 10 centavos por cota, tá? Então, e a distribuição foi 9,4 por cota. Então vem pagando o que ele está gerando. O número de cotistas dele subiu desde dezembro, né, de 2024. Ele vem subindo bem aqui, tá? Então ele vem com uma boa performance, que sabe de 183 mil para 188, quase 189 aqui já. Então talvez isso aconteceu devido ao problema aqui, essa queda que teve, e ele ficou muito barato, ele ficou em torno ali de 7,44, né? Ele foi buscar os 7,44. Então talvez ali foi muita gente começou a entrar, porque era a oportunidade também, né, para fazer a entrada, tá? Então acho que o pessoal aproveitou e mandou bala. Aqui é a parte dos clientes dele, né? Que você vê, tem um setor de logística que ele é bem forte no setor de logística, que antes eu achava que não, né? Não era, mas que é justamente a JSL, tá vendo? Uma transportadora gigantesca. Então é assim, as garantias, a maioria é tudo alienação fiduciária, ok? Então vou dar uma passadinha aqui só no gráfico do BTCI, tá? Só pra gente dar uma olhada. Eu tô aqui no gráfico semanal, tá? Tô aqui no gráfico semanal. E olha só, ele vem seguindo exatamente o IFIX, tá? Só que o IFIX ele decolou mais. Esse fundo aqui ele não atingiu o alvo dele, né? O alvo dele é exatamente nesse ponto aqui, R$ 9,81. É o alvo dele. E está bem abaixo ainda, um pouco abaixo ainda do valor patrimonial dele ainda, tá? Então é um fundo que tem espaço ainda para quem quiser colocar o fundo em carteira, ainda tem espaço ainda, ok? Mas esse é o alvo dele, tá? Ele vai buscar exatamente esse ponto aqui. É um fundo que já chegou a esse patamar aqui dos seus 7,44, tá? Que foi uma excelente oportunidade, né? Quem comprou esse fundo aqui a 7,44 deve estar rindo à toa, né?
Provavelmente uma parte deve vender quando chegar nesse ponto aqui. O pessoal vende mesmo, tá? A gente fala, longo prazo e tal. Meu, tem gente que quer saber de longo prazo não, né? Depende da quantidade que ele comprou. Geralmente quem compra nesses pontos aqui, e aqui um negócio interessante que é para vocês ficar atentos, tá? Então, quando vocês for comprar fundo imobiliário ou qualquer outro tipo de ação, ficar atento. Quando cai muito, porque quando cai muito tem alguns sinais que é bem interessante, tá? Tem uns sinais assim que você bate o olho e você fala, opa, é hora de entrar. Ou então quando está muito barato mesmo, você tem que comprar. Mas tem alguns sinais que mostram que o mercado vai jogar para cima, tá? E aqui ele tem exatamente isso aqui, ó. Quando acontece, isso aqui é vela, tá? Eu estou aqui no gráfico semanal. Então cada velinha dessa corresponde a uma semana, tá? Então só dá uma olhada nessa semana aqui, tá vendo? Ó. Nessa semana desceu com muita força, tá? Eles desceram com muita força, foram para lá ali dos 7,44, foi uma queda muito forte. Só que na mesma semana ele voltou com muita força e fechou aonde? Já fechou a 7,96. Quando acontece isso, galera, ele deixa essa sombra aqui embaixo, tá? Então ela deixa essa sombra aqui embaixo. Então, quando você vê que tá com essa sombra aqui embaixo, isso aqui já é um sinal de alerta. Isso quer dizer que as quedas já estão encerrando, tá? As quedas já vão começar a ser reduzidas. Então é momento de você já avaliar se você não comprou, bora comprar, entendeu? Outro ponto que é interessante, buscar sempre linhas de suporte, tá? Ele tinha esse suporte aqui embaixo, que era já 6,87. Como é que chegasse aqui era uma maravilha, né? Pelo amor de Deus, chegasse nesse ponto. Mas ele tem uma linha de suporte nesse ponto aqui, ó. Tá, em R$8. Essa aqui é a linha de suporte dele. Você vê que ele não chegou a romper essa linha de suporte. Ele rompeu, mas voltou. O fechamento dele bateu exatamente na linha de suporte, tá? Então, ele desceu. Isso aqui a gente não considera um rompimento. A gente só considera um rompimento com essa característica, né? Quando ele chega nesses pontos aqui, ó. Ele bateu aqui embaixo e a outra velinha dele surgiu aqui, né? Daqui a pouco veio mais outra, já surgiu aqui. E mais outra, já foi surgindo para cá. Isso é um rompimento, tá? Então, quando acontece isso, aí já era. Ele rompeu, ele vai descer mais ainda. Mas quando acontece nesse ponto aqui, ó, que ele bateu aqui, chegou aqui, nem que ele vá lá para baixo, mas não tem nenhum problema. Mas na mesma semana ele voltou tudo, então isso aqui já é um ponto de alerta que vai ter, o mercado vai voltar, tá? Isso acontece em todos os ativos, não tem em ação também, é a mesma coisa. E aqui foi bem interessante, que ele foi certinho, ele voltou, tá? E veio fazer teste de fundo aqui, ó. Quando faz teste de fundo aí, esse aqui confirma exatamente, falhou, ele volta a subir e vai embora, tá? Vai embora. Vai fazer o seu pivô de alta e já era. Vai buscar o seu alvo e o seu alvo é exatamente isso aqui, ok? Daí para cima tem que só analisar o mercado para ver o que vai acontecer, tá? Vê, mexe, faz umas correções aqui, né? Atinge média móvel, mas volta, média móvel, volta, mas é saudável, é normal, não tem nenhum problema. Então o mercado é assim que ele funciona, tá? E aqui também tem um ponto que é bem interessante, só para você ter uma ideia, que nesse ponto aqui foi no 2023, olha só o que aconteceu. O mercado atingiu esse topo aqui de R$8 e desceu, tá? Foi bater em 6,89 ali, 6,80 e volta a subir. Vocês percebem que ele foi buscar exatamente a sua linha de resistência que é lá em cima, né? Por quê? Porque naquela época isso aqui era um topo. Então ele fez o fundo e vai testar o topo. Você vê que no rompimento ele fez uma vela grande, tá vendo? Essa vela grande já mostra sinal de força do mercado, sinal que vai romper e vai continuar, vai embora, tá? São outros sinais também que você tem que ficar atento. Quando faz esse rompimento com vela grande aqui, é só ficar atento nas médias móveis. Geralmente quando ele faz o rompimento, volta, é média móvel e volta a subir de novo. E é rápido, tá? Esse aqui demorou 1, 2, 3 semanas para confirmar isso aí e acelerar. Então esses pontos que é bem interessante. E aqui é um ponto que eu acho bem interessante, foi 2023.
Por que é que ele subia forte nessa região aqui em 2023, né? É só olhar aqui no Investidor 10, tá? 2023, vamos pegar aqui 2023, por quê? Porque em 2023 ele estava com um preço baixo de R$8 e pagando 11 centavos, né? Então, só para você ter uma ideia, tudo bem que o gráfico está ajustado, mas é exatamente isso que a gente vem mostrando ao longo do tempo. Ele estava com um preço interessante e pagando 11 centavos, então ele pagava muito bem aqui, então ele tinha uma capacidade de avançar muito forte, diferente da agora, que nós estamos em 9 centavos, tá? Então fique ligado, porque 9 centavos ele vai pagando 9 centavos e o que acontece? Se ele romper isso aqui e bater lá nos seus, por exemplo, vai bater lá em R$11, né? Quer dizer, vale a pena você investir nesse fundo em R$11 pagando 9 centavos, né? Quer dizer, você não está ganhando nada. Isso acontece com os fundos de tijolo também, tá? Você não está ganhando nada, né? De repente ali a Selic ainda está alta ainda, né? Então, melhor a Selic ou investir nisso aqui, né? Então, fica atento, né? Então, busque oportunidades sempre no mercado, né? Esqueça esse negócio de sair comprando na doideira. Não é bem assim que funciona, não. Porque às vezes aqui você tem um ativo, você fala, não, eu vou investir só nesse ativo. Não, diversifique. Porque tem hora que um ativo não dá para você ficar comprando mais. Então, compre outro. Vai ter outro que tá bom para você comprar mais. E mexer comprando mais todo mês. Sem nenhum problema. Porque às vezes sua carteira, alguns subiram, mas outros não subiram. Ok? Então, galera, se vocês gostaram do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal. Ajuda bastante a fortalecer o canal. Vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.